Super Interessante Coleções, o corpo humano. Os sons encontram duas portas de vários formatos, que ainda podem ser enfeitadas de 1000 maneiras. Mas só descobrimos a beleza da fala, do vento, da música, graças a estruturas escondidas dentro do crânio. Este é o único órgão sensorial que realiza dois tipos completamente diferentes de trabalho. Por meio dele, você capta os sons ao seu redor. E é também ele que mantém você em equilíbrio. Sem esta pequena obra arquitetônica, toda a nossa estrutura viria abaixo. Aguce seus ouvidos para as super interessante coleções, o corpo humano. Super Interessante Coleções, o corpo humano. Ouvido, som e equilíbrio. O interior do ouvido possui um delicado mecanismo que dá à zita a capacidade de pular. Para sua carreira na ginástica olímpica, os ouvidos são os órgãos mais importantes. Eles são a porta pela qual a música alcança o cérebro. No cérebro, o ritmo e a melodia são traduzidas em uma sequência de movimentos graciosos e inspirados. Mais importante ainda, os ouvidos de Zita possuem os órgãos que mantêm o seu equilíbrio. Eles acompanham cada movimento, esteja ela no chão ou no ar. Nem todos podem fazer o mesmo que Zita, mas nossos ouvidos nos mantêm ligados com o mundo. Eles se afinam com os sons da fala, um meio de comunicação que só os seres humanos possuem. Aqui, protegida pelos sólidos ossos do crânio, está localizada uma das peças mais sensíveis da engrenagem humana. Apenas algumas partes são usadas para a audição. O tímpano, um grupo de ossos muito pequenos, e a cóclea, enrolada como um caracol. Você possui ouvidos capazes de distinguir milhões de sons diferentes, mais do que qualquer outro animal. Você pode reconhecer centenas de amigos e colegas com base nas mínimas diferenças entre as vozes deles. Você pode selecionar o que alguém está falando no meio de uma grande confusão e até localizar uma pessoa somente pelo som. O senso de direção embutido em cada um de nós depende principalmente dos ouvidos. Uma voz do lado esquerdo de Zita alcança o ouvido esquerdo antes do ouvido direito, ainda que essa diferença seja de apenas alguns milionésimos de segundo. Um atraso minúsculo, mas o suficiente para revelar o lugar exato onde está o treinador. Os ouvidos não são idênticos. Eles têm pequenas diferenças e por isso reagem de modo diferente ao mesmo som. As formas da orelha são tão individuais quanto uma impressão digital. Elas ajudam a aprimorar nosso senso de direção. Quando o som chega aos nossos ouvidos, estes sulcos e dobras amplificam algumas frequências e diminuem outras.
O resultado são mudanças sutis no som que chega até nós por diferentes ângulos. O ouvido externo capta as ondas sonoras, que depois entram pelo canal auditivo. Pelos e cera afastam a sujeira e os insetos. Lá no fundo, as ondas sonoras ressoam na única barreira entre o mundo exterior e o mecanismo interno do ouvido, o tímpano. Esta membrana está estreitamente ligada ao canal auditivo. O som que chega ao tímpano provoca uma vibração que é o início de todo o processo da audição. A partir do tímpano, o som deve seguir um caminho complicado dentro do ouvido, antes de ser finalmente analisado por esta estrutura em forma de espiral, a cóclea. Agora você vai fazer uma viagem através de algumas das menores estruturas do seu corpo. Partindo do tímpano, o som atravessa esse buraco cheio de ar, o ouvido médio. Ele mede uns poucos milímetros. As vibrações acionam 3 pequenos ossos. Primeiro, o martelo, ligado diretamente à parte de dentro do tímpano. O segundo osso é a bigorna, que tem esse nome por sua semelhança com o objeto. O terceiro é o menor osso do corpo, do tamanho de um grão de arroz. Seu nome lhe cai bem, estribo. Estes ossos agem como pequenas alavancas, aumentando 20 vezes a pressão das ondas sonoras. Mas esse mecanismo também serve de guarda-costas para a delicada estrutura interior. Se o tímpano for agredido por algum som alto e perigoso, esses ossinhos travam pela contração reflexa dos músculos auditivos. Eles são os únicos ossos que não crescem durante a infância. Os ossos do ouvido de um adulto são do mesmo tamanho de quando ele era um recém-nascido. Este mecanismo admirável e super afinado é capaz de aguentar muitos golpes. O ouvido médio costuma ter problemas quando a pressão externa muda de repente. A mudança distende o tímpano e desequilibra as alavancas de ossos. Quando você viaja de avião, a altitude afeta o seu ouvido, provocando uma sensação incômoda e dolorosa. As membranas sensitivas são distorcidas e enviam sinais de dor ao cérebro. Para diminuir a dor, às vezes é suficiente dar um bocejo. Com esse gesto, você despacha uma dose extra de ar para o ouvido através de um canal bem fino entre ele e a garganta, a tuba auditiva. Esse ar faz com que a pressão dentro do ouvido fique igual à que vem do lado de fora. A viagem das ondas sonoras pelo ouvido médio termina com a vibração do estribo contra uma fina membrana na chamada janela oval. Além desse ponto, estão as cavidades do ouvido interno, repletas de um líquido amarelado. O som agora ressoa através do líquido salgado que preenche a espiral da cóclea. Essa estrutura em forma de caracol se esconde na parte mais dura do crânio, dentro dos ossos. Só podemos apreciar sua arquitetura interna retirando este osso. A cóclea, do tamanho de uma ervilha, tem um mecanismo de uma complexidade admirável. Correndo por toda a espiral está um verdadeiro microfone embutido, o órgão de corte. Ele transforma as vibrações sonoras em sinais elétricos que iniciam o caminho rumo ao cérebro através do nervo auditivo. Nenhum engenheiro conseguiria desenvolver um microfone tão pequeno e refinado. 4 fileiras de cerdas chamam a atenção. Ali existem 15.000 células, chamadas de ciliadas, pois têm o formato de cílios.
Quando as células ciliadas vibram, as cerdas deixam suas marcas na membrana acima. Aqui é o ponto final de muitas vibrações. Como tubos de órgão trabalhando ao contrário, os estribos transformam o som em uma trilha sonora. Sinais elétricos codificados em altura e volume. Ao sofrer a vibração da música, a ponta superior de cada célula ciliada se move para cima e para baixo, centenas de vezes mais rápido do que qualquer outra célula. Este minúsculo fio é o que nos separa do silêncio. E um mundo silencioso seria um mundo vazio. O ouvido é uma peça de engenharia admirável. É uma perfeita combinação de acústica, mecânica, hidráulica, eletrônica e miniaturização. Mas a parte auditiva de nosso ouvido não é nada sem seu computador central, o cérebro. Suas concavidades primeiro decodificam as mensagens reunidas pelos nervos do corpo todo, depois pensam sobre elas. Esta região especialmente dedicada ao som. Bem próxima dos ouvidos, sua única função é interpretar as mensagens da cóclea. Um simples tom ativa um pequeno ponto no cérebro, que faz uma varredura eletrônica. Sons de diferentes alturas tocam outros pontos. Espalha-se uma sinfonia por toda a região auditiva, um pequeno milagre que se repete a cada instante. Enquanto envelhecemos, perdemos gradualmente a capacidade de ouvir as frequências mais altas. As fibras na cóclea começam a morrer a partir do momento em que nascemos. As frenéticas fibras que processam os sons agudos são as primeiras a se desgastar. Por isso, pessoas idosas não conseguem ouvir notas mais altas, como o guincho de um morcego, que os jovens escutam ou percebem facilmente. Desde os seus primeiros dias de vida, você não apenas ouve, mas emite sons para se comunicar com os outros. Para dominar uma língua como o português, você tem que pronunciar 33 sons diferentes. Um bebê recém-nascido já é capaz de reconhecer sua mãe pela voz. Cerca de 3 meses antes de nascer, ele já escuta a voz de sua mãe ressoando pelo útero. Agora, seus ouvidos serão a chave da linguagem. É ouvindo que um bebê aprende a falar. O primeiro ano de vida é uma etapa cheia de frustrações. O bebê que aprende a andar entende muitas palavras, mas levará muitos meses até conseguir pronunciá-las. A parte auditiva do cérebro desenvolve-se mais cedo do que as regiões que controlam a fala. E o órgão-chave que produz sons inteligentes, a laringe, não trabalha adequadamente até o primeiro aniversário do bebê. A partir do balbucio do bebê, palavras simples começam a se cristalizar. Em média, as meninas começam a falar mais cedo. Ninguém sabe por quê. Envolvido pelos sons da linguagem, o repertório de uma criança cresce rapidamente. Aos 2 anos, algumas crianças precoces podem falar 2.000 palavras, o que é um vocabulário suficiente para a vida cotidiana em um país de língua portuguesa. A partir daí, falar, assim como ouvir, torna-se uma parte vital da existência humana. Somos as únicas criaturas que podem comunicar ideias abstratas de um indivíduo a outro. As palavras de nossos próximos penetram nossos ouvidos em fluxos de ar vindos dos pulmões. Seja uma ordem ou uma palavra carinhosa, toda frase que pronunciamos é apenas uma corrente de ar,
orquestrada por várias estruturas, a começar pela laringe, na garganta. Os músculos da laringe relaxam quando respiramos. O ar pode fluir facilmente para dentro dos pulmões ou para fora dos pulmões, através de uma porta em forma de cunha de mais ou menos 2 centímetros. Este pálido tecido em forma de V são as cordas vocais. Quando falamos, as cordas vocais fecham-se rapidamente, movidas por músculos que também podem alterar a forma da laringe. O ar, apanhado por trás das cordas vocais, escapa em pequenos fluxos, vibrando-as como a palheta de um clarinete. Uma especial iluminação estroboscópica revela as cordas vocais vibrando enquanto falamos. A velocidade dessas vibrações afeta a entonação de nossa voz. As cordas vocais de um homem vibram cerca de 120 vezes a cada segundo. As de uma mulher, 2 vezes mais rápido. Na medida em que você envelhece, as suas cordas vocais vão ficando mais longas. Crianças têm cordas vocais flexíveis e curtas que vibram rápido. Elas produzem uma voz de tonalidade aguda. Uma criança nasce com cordas vocais de 4 milímetros. Com o tempo, as cordas se alongam e a tonalidade da voz vai ficando gradualmente mais grave. Com 10 anos, as cordas medem 12 milímetros. A maior mudança ocorre na puberdade, quando aumenta a produção de hormônios nos rapazes e nas garotas. O hormônio sexual masculino, a testosterona, alarga drasticamente a laringe dos rapazes. Com 20 anos, um homem tem cordas vocais de 25 milímetros. Enquanto as cordas vocais de uma mulher alcançam 2/3 deste tamanho. Não é só a tonalidade que permite a você reconhecer instantaneamente a voz de um amigo. O som ressoa através de ocas cavidades atrás do rosto, dando-lhe um timbre único. Língua e lábios dão a forma final às palavras. Ninguém consegue pronunciar o T sem mover a língua, nem a palavra pente sem unir os lábios. A fala e a comunicação dão aos nossos ouvidos um papel especial na vida humana. Mesmo assim, ouvir não é a tarefa mais importante do ouvido. Você pode viver sem som, mas a sua sobrevivência iria se tornar muito difícil sem o outro papel essencial do ouvido. É ele que dá o senso de equilíbrio. Sem os órgãos de equilíbrio dentro de seus ouvidos, Zita não poderia sequer se levantar da cama, muito menos treinar. Um senso de equilíbrio desenvolveu-se em nossos ancestrais. Apesar de um peixe não praticar ginástica, ainda assim, ele precisa saber sua posição em seu mundo aquático. Os ouvidos do peixe não têm cóclea, mas possuem todas as estruturas necessárias para detectar movimento e gravidade. Esses órgãos de equilíbrio são encontrados em todo o atual reino animal. Herdamos exatamente a mesma disposição de canais cheios de líquido, ocultos dentro do crânio. Nosso mecanismo de equilíbrio situa-se na mesma cavidade dos órgãos que ouvem, mas trabalham em separado. As 3 voltas desta exótica estrutura são canais cheios de líquido que dizem ao cérebro como a cabeça está se movendo, para frente ou para trás, para cima ou para baixo, ou de um lado para o outro.
Quando a cabeça de zeta gira, o líquido nesses canais semicirculares corre em direção oposta. Posicionados em ângulos precisos, os 3 semicírculos seguem com exatidão a cabeça de zeta enquanto ela gira ou roda em qualquer direção. O líquido passa por um registro microscópico que mede seu fluxo. Escondido embaixo desta saliência existe um tapete de pequenas fibras que são levadas pela corrente. A corrente estimula células nervosas que enviam sinais ao cérebro. Estas fibras podem perder o contato com o líquido. Se você girar e parar de repente, elas enviam mensagens de que sua cabeça ainda está em movimento e o cérebro fica confuso. E você fica tonto. Para manter seu equilíbrio, Zita também deve saber de que lado é para cima. Assim, o ouvido emprega um segundo órgão de equilíbrio que responde à gravidade. Ele situa-se no centro do ouvido interno, próximo à cóclea. Esta cavidade é uma de um par. Cheia de fluido, contém centenas de pequenas cristas, cada qual com menos de 1/1000 de centímetro. Uma camada gelatinosa torna as cristas um capacho escorregadio. Quando você balança a cabeça, o capacho desliza lateralmente, tentando mover-se para o ponto mais baixo dentro da cavidade. Isso ativa um tapete de fibras muito sensíveis logo abaixo. A mudança revela a direção da gravidade. Todo o aparato de órgãos de equilíbrio em ambos os ouvidos envia mensagens elétricas ao longo dos nervos, até a parte de trás do cérebro. Esta é uma das partes mais primitivas do cérebro, encontrada também em animais como os sapos. Estes tecidos côncavos são responsáveis pela nossa posição vertical e coordenam cada movimento. Esta frenética região trabalha dia e noite, comparando mensagens dos órgãos de equilíbrio. Ela confere essas mensagens como o que vemos e tocamos e confere atenção em nossos músculos. O resultado de suas deliberações é passado adiante através de um emaranhado de nervos na frente do cérebro, onde se forma a consciência de como nos movemos. O cérebro de Zeta, então, envia mensagens para seus músculos para coordenar e sintonizar seus movimentos, coisa que não é tão fácil assim. O ouvido interno diz à zita e ao peixe onde é em cima e onde é embaixo. Os ouvidos são as portas que abrem o caminho para o som chegar ao cérebro, carregando as mensagens que chegam em forma de fala, de sons naturais e de mensagens inconscientes, como a batida do coração de uma mãe. Com sua desajeitada orelha e seu maravilhoso mecanismo interno, o ouvido é a Cinderela dos órgãos sensitivos. Comparado aos outros sentidos, a audição e o equilíbrio podem parecer grosseiros. Eles contam com alavancas ósseas e líquidos circulando em canais, ainda que o ouvido tenha uma sensibilidade acurada. Quando ouvimos os sons mais fracos, as fibras da cóclea movem-se menos do que o diâmetro de um átomo. E nosso extraordinário senso de equilíbrio fala por si.